Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, e eu venho falar com vocês um pouquinho sobre uma previsão da taxa Selic, o que isso vai afetar nas condições internas do Brasil para o povo brasileiro, pessoalmente, em todos os aspectos de produtos, e serviços, as dificuldades que nós vamos enfrentar para o ano de 2025, e também vamos falar um pouquinho sobre a previsão, a previsão sobre a alta no preço dos alimentos no Brasil, que tende a piorar. Então, povo brasileiro, temos que preparar o bolso. Não sei em qual situação, o que podemos fazer, mas nós precisamos nos preparar, que as previsões são terríveis para esse ano de 2025. Em contrapartida, a gente vê pessoas do governo se pronunciando de uma maneira irresponsável, tentando criar um cenário favorável que não existe. Fake news, já que o governo cobra tanto isso, E tá certo, fake news, elas devem acabar no país. Quem faz fake news precisa ser punido imediatamente, mas o governo também tem lançado as suas fake news sobre medidas que irão acontecer, que vão facilitar a vida do povo brasileiro, e essas fake news são ditas diariamente com relação ao preço dos alimentos. Haddad, Rui Costa, até o vice-presidente Alckmin têm falado tanta bobagem que nos assusta. Eles falam sobre a redução de alíquota na importação de alimentos, que vai baixar os preços e não vai baixar. Super safra, que não existe, números manipulados que não vão fazer com que os preços dos alimentos baixem. A questão da queda na valorização do dólar, que vai afetar, ou que melhor, que vai proporcionar uma queda no preço dos alimentos, nada disso é verdadeiro. Existe uma série de situações que precisariam colaborar para que o preço dos alimentos baixe no Brasil. E a primeira, viabilizar o agronegócio. O governo não está olhando para o ponto principal, que é viabilizar o agronegócio brasileiro. Garantir com que aquilo que é produzido dentro do Brasil seja comercializado dentro do Brasil com preços justos, mas garantindo lá na etapa principal, vamos dizer, no setor primário, antes de dentro da porteira, lucratividade. O governo não está olhando para isso. O governo não está agindo onde deveria agir para regularizar, para viabilizar a produção no campo. E a partir daí, manter uma proximidade com a indústria e com os mercados, para que não haja a prática do preço abusivo, das grandes margens de lucro. Tem que ter uma aproximação com toda a cadeia produtiva. Tem que ter uma aproximação antes, dentro e fora da porteira. Enquanto o governo não tiver responsabilidade para atuar junto a esses setores, o preço dos alimentos não vai baixar. Tudo é momentâneo. Tudo será enganoso, tudo será mentiroso e nada passará de fake news, palavras jogadas ao vento, que não vão surtir efeito positivo para que o povo brasileiro tenha condições de garantir o alimento à mesa. Então, taxa Selic, uma previsão de alta para o ano de 2025, com previsões de chegar até 15%. Isso vai impactar diretamente nos custos de produção para pequenos, médios e grandes produtores. O BNDES não vai aguentar liberar dinheiro como está liberando se não existe viabilidade no campo. Se o produtor rural pegar dinheiro, produzir e não conseguir comercializar no preço que precisa para pagar as suas dívidas, não vai adiantar. Nem o próprio BNDES vai aguentar. A taxa Selic, com uma previsão dessa, se ela se manter acima de 12%, já é inviável. Porque o mercado internacional, que é regulador de preço das commodities, e o Brasil é um país medíocre, porque se coloca no topo de produção de alimentos, se considerando o país das commodities. Isso é algo arcaico. O Brasil tem que se preocupar em transformar, beneficiar, agregar valor, mas isso deveria vir propostas e projetos do Fávaro, que é mais um ministro apenas representativo, porque é político, está lá apenas para fazer as coligações políticas, não apresenta propostas e projetos que vão ao encontro do interesse do setor primário. Então, uma previsão de Selic dessas, com uma previsão de inflação de 5%, isso vai ter um impacto diretamente nos custos de produção. O dinheiro, o crédito rural, que o produtor rural brasileiro, pequenos, médios e grandes, são altamente dependentes, vai ficar mais caro.
E isso vai ter um impacto diretamente na produção. Custos altos impactam diretamente na produção, onde nós com certeza teremos uma redução diária. De 23 para 24 já houve uma redução de acesso ao crédito. As margens de lucro serão menores, dinheiro mais caro, preço das commodities regulado. Margem de lucro menor, talvez até zero. Menor competitividade dentro do mercado interno. O governo quer importar alimentos, já importa com tributação zero, e aqueles que têm tributação querem reduzir a alíquota. Aumento do preço dos alimentos no mercado interno vai acontecer. Por quê? Porque esse governo está anunciando medidas que não vão mudar a realidade que nós vivemos. Nós temos problemas e limitações dentro do corte orçamentário, que vai impactar a questão financeira e econômica do país. O plano safra será afetado, porque não haverá dinheiro, por mais que o governo prometa recorde na oferta de dinheiro, maior plano safra, do que adianta anunciar se não tem dinheiro, que nem aconteceu em 2024? O Brasil possui uma dívida pública monstruosa, e isso vai ter impacto diretamente, segundo as características que o governo colocou para aumentar o salário mínimo, diretamente nesse setor da população, nessa situação que é o salário, para que nós pudéssemos movimentar a economia brasileira. Então vai ficar mais caro produto e serviço no Brasil em 2025, não tenha dúvida. E isso vai afetar o agronegócio brasileiro. Juros altos, o clima que vem afetando a produtividade diretamente no Brasil, preço dos alimentos que vai subir, dos serviços que vai subir. Nós estamos com uma previsão de alta de ICMS na gasolina agora de novo. Ou seja, o endividamento de quem produz alimentos vai aumentar. E eu já venho dizendo isso há muito tempo. E vem acontecendo. Porque governos estão escondendo os problemas. Governos estão mentindo. Seja de direita ou de esquerda, estão mentindo com relação à realidade que nós viemos vivendo no campo. Produtor rural endividado, descapitalizado, redução na procura de crédito de 22,2%. Grande parte também é por causa do endividamento, que não tem acesso ao crédito. E aí buscam nas cooperativas um produtor que está endividado, buscam na indústria um produtor que está comprometido com a indústria, também endividado. Taxa cambial, variação, cambial, dólar, impactando diretamente nos custos. Não adianta vir de 7 para 6, ou de 6 ponto alguma coisa para 5,9, é alto. Inviabiliza a produção no campo. Tem impacto sim. E aí nós vamos para as previsões com relação à expectativa do preço dos alimentos para 2025. Café e carne, existe uma alta, entre 7,5% nas carnes e até 20% no café. Então o povo brasileiro, ao invés de ter uma expectativa positiva de queda no preço dos alimentos, e eu queria muito que o governo, que o Haddad, que esse tal de Rui Costa, que só tem falado bobagem, até o próprio Alckmin, prestassem atenção. Escutem, vamos viabilizar o agronegócio brasileiro se vocês querem alimentos baratos, ou alimentos com preço justo para a população brasileira. Mas não é só o agro, a economia do Brasil está indo de mal a pior. O povo brasileiro está perdendo o poder de compra. Se essa situação, se esses cenários de forma direta ou indireta não mudarem, positivamente falando, não adianta. Então nós temos uma alta prevista nos alimentos de 20% esse ano. Uma previsão de alta na média de 5,5%. Aí nós temos o clima impactando na produção de forma negativa, o dólar com a alta valorização impactando nos custos. E aí nós vamos, carne bovina, 7,5%, café, 20%, frango, 8%, arroz, 9,1%, e nós temos o leite com 5,5%. Se nós não olharmos para dentro do Brasil, se o Brasil não parar de ser o maior problema para a produção de alimentos, nada vai mudar, porque essa é a realidade. O Brasil é o maior problema para a produção de alimentos dentro do país. Quem mais cria obstáculos, quem mais age de forma negativa é o Brasil com relação ao agronegócio. E essa questão de super safra, pessoal, não é verdade, é mais uma fake news.
esses números estão sendo manipulados e não vão atuar de forma positiva para que o preço dos alimentos caia. E hoje, com a atual situação que nós estamos vivendo, se o preço dos alimentos em algum momento der uma baixada, tiver queda, é extremamente momentâneo. Logo, logo, a alta vai ser ainda maior do que se espera. O cenário interno brasileiro não é favorável para a produção de alimentos. Logo, oferta, qualidade, volume, alimentos, eu estou falando do leite, que o produtor de leite brasileiro tem um problema sério, crônico há anos. Arroz, que o produtor de arroz tem problemas sérios há anos, crônicos. Nós estamos falando de café, que o produtor de café tem problemas sérios há anos. Nós estamos falando de frango, nós estamos falando de carne suína, onde os integrados deixaram de ser donos e passaram a ser funcionários das grandes empresas. E a carne bovina? Sérios problemas. Então, se nós não mudarmos a nossa maneira de entender e de agir, tudo isso que o governo vem falando através dessas pessoas que eu comentei, nada mais é do que oratória política enganosa ou fake news. Ou nós começamos a atuar de maneira responsável para viabilizar a produção de alimentos e ter alimentos com preço justo para a população brasileira, ou nada do que vem sendo dito passará apenas de mais e mais fake news, mais e mais oratória política que está tentando há muito tempo enganar a população brasileira e fazer com que nós possamos acreditar de que situações como redução da alíquota vai baixar o preço dos alimentos no Brasil. Só existe um caminho, viabilizar o agronegócio. Se nós não viabilizarmos o antes e o dentro da porteira, no Brasil não haverá alimentos com preços justos, preços mais baixos, para que a população brasileira garanta o alimento na sua mesa.